Di un po'. Non hai nessuno da uccidere tu. Nessuno. Un sacco di gente. Io, Matteo Tiepolo, sarò sempre a tua disposizione. Grazie, grazie. Olá, amigas e amigos do podcast Filmes Clássicos. Iniciamos agora nosso episódio número 240. Este é o Dicas Triplas 34. Como sempre, 3 filmes de 3 nacionalidades diferentes. 3 filmes não muito conhecidos ou badalados. Filmes que merecem ser apresentados a um público maior. Pequenas pérolas que servem de dicas a você, ouvinte. Hoje nós vamos falar do filme britânico Ipcress, Arquivo Confidencial, dirigido por Sidney J. Furie em 1965. Em seguida vamos para a Itália com La Vittima Designata de Maurizio Lucidi, lançado em 71. E terminamos em Hong Kong, país estreando aqui no PFC, já era hora, né? Com Anjos Caídos, de 1995, filme de Wong Kar-wai. Para você que ainda não conhece o formato do Dicas Triplas, pode ouvir tranquilo, sem se preocupar com spoilers, porque eles estarão apenas na parte final do episódio, previamente indicados por uma vinheta. Então, você que ainda não conhece algum dos filmes, pode ouvir o episódio normalmente até aquela vinheta e deixar o restante para ouvir depois que tiver assistido ao filme ou aos filmes. Todas as músicas que você ouvir aqui no nosso podcast têm os direitos reservados para os atuais detentores desses direitos autorais. E o nosso objetivo aqui não é infringir estes direitos, mas a gente usa elas aqui de forma a ilustrar o trabalho de seus autores. E é claro, aqui não tem nenhum fim lucrativo, é apenas um trabalho de fã, fazendo aí o que eles chamam de fair use, usando as obras de outras pessoas só para ilustrar um trabalho aqui que no caso é um trabalho de crítica, de cinema, de tentar entender melhor um pouco o que é essa arte e é claro que faz parte dela a trilha sonora. As músicas que você está ouvindo e vai ouvir ao longo de todo esse episódio pertencem às trilhas sonoras dos 3 filmes abordados, compostas na ordem por John Barry, Luiz Henriques Bacalov, executada pela banda E-Neutrals, e por Frankie Chan e Royal A. Garcia. Galera, se você quiser ouvir mais episódios do PFC, procura a gente no seu agregador de podcast ou vai no Spotify. Você pode encontrar também nosso canal no YouTube, procure Podcast Filmes Clássicos. Lá tem lives, outros vídeos que a gente gravou e a gente costuma publicar os episódios por lá também. Se você quiser entrar na nossa comunidade no Facebook, procura Alexandre Cataldo ou Fred Sanjuro, porque a comunidade é oculta, então você tem que pedir acesso para ingressar. Não esquece de dar likes nas nossas redes sociais, avaliar a gente no iTunes e também no Spotify, que agora você pode dar umas estrelinhas para o canal e pode também deixar comentários se quiser falar diretamente com a gente. E por fim, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br. Bom, galera, vamos começar então mais um Dicas Triplas. 3 pessoas, evidentemente, aqui hoje. Eu, Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Comigo está Alexandre Cataldo, direto de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Fred? Como que você está? Tô bem. Voltamos a gravar depois de um tempinho. Isso. Mas estamos aqui com um convidado que está voltando
Guilherme Ferro, seja bem-vindo. Tudo bem, Guilherme? Obrigado. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Obrigado pelo convite. Voltando depois de um breve inverno aí. Seja bem-vindo. Obrigado. Qual foi mesmo que você fez com a gente aqui, cara? Eu fiz o do Scarface. Scarface, isso. Beleza. Começo do ano passado. Brian De Palma. Isso. Eu, você, o Alexandre e o Fábio também, eu acho. E o Fábio, isso é. Beleza, a gente lembra pelo gosto das pessoas. Bom, mas estamos aqui, você é a primeira vez no Dicas Triplas, né? Primeira vez no Dicas Triplas, já trouxe um filme aqui num país não muito comentado. Isso. Aproveitar a oportunidade. Mas essa é uma das grandes graças do Dicas Triplas, né? E é legal depois que teve essa variação de 3 países diferentes, né? Fica mais rico. Sim. Filme cubano andou aparecendo, de vez em quando tem um argentino, um brasileiro, já tivemos mexicano, por aí senegalês. Outro dia, a última entrada no Dicas Triplas, tivemos um finlandês. Lembra? Isso. Sim. Bom, mas aqui teremos filmes de países que já pintaram aqui, menos... Eu acho que o do Guilherme, né? Isso. Vamos começar então com o meu, que é o mais antigo deles. Do you always wear your glasses? Yes. Except in bed. É um filme de 1965 chamado The Ipcress File, né? Ipcress, Arquivo Confidencial, filme inglês, dirigido pelo Sidney J. Furie, mas eu acho que vocês vão concordar que a grande mente por trás desse filme é o Harry Saltzman, que é exatamente o mesmo, né? Saltzman e Broccoli, que eram os detentores da série James Bond, né? Quando começou lá em 62 com 007 contra o Satânico Dr. No, né? Começou na década de 60 e aqui em 65, ou seja, 3 anos depois, está aqui o Harry Saltzman produzindo um filme de espionagem. O que vocês acharam do filme? Vocês já conheciam? Acho que a dica quem me deu foi o Alexandre, eu acho, se eu não me engano, algum tempo atrás. Sim. Eu vi esse filme, gostei e marquei ele aqui para trazer um Dicas Triplas. Estou fazendo isso hoje. Mas falem aí. Eu vi pela primeira vez, tem uns 6 anos mais ou menos, deve ter sido nessa época mais ou menos que eu comentei dele contigo. Que bom que você gostou a ponto de trazer ele aqui no Dicas Triplas. É impossível você assistir esse filme e não relacionar ele com a franquia do James Bond, do 007. Aqui nós temos a figura do Harry Palmer, que também é um personagem que esteve em outros filmes. Mas eu acho que tem algumas coisas que tornam ele diferenciado em relação a... Não, ele é diferente, né? É parecido, mas é diferente. Né? É parecido, mas diferente, o que é bom, né? E a figura do Michael Caine interpretando esse personagem dá um toque especial, né? Com toda aquela coisa do sotaque, o Cockney, né? O jeitão inconfundível do Michael Caine. E eu gosto muito desse filme, acho ele extremamente classudo, né? Inclusive em ângulos de câmera, em escolhas de angulação, e que tornam ele um filme muito bonito e muito prazeroso. Trilha sonora, classuda também. Foi ótimo rever para esse episódio. Bom, eu confesso que foi a primeira vez que eu vi o filme, eu não conhecia. Foi uma surpresa interessante, assim, porque eu sou apaixonado pelos filmes da década de 60, é a minha década predileta do cinema, e eu acho que esse filme aqui seria um filme de 007 caso tivesse com alguma verossimilhança, né, do 007. Assim. Mais realista, né? Eu achei muito interessante isso. A gente não precisa nem imaginar mais como é que seria o Michael Caine sendo o James Bond, né? Já tem esse filme aqui meio que pra suprir essa curiosidade. Como o Alexandre falou, também achei o filme muito elegante, assim, na forma, na estética, né? Tem umas cenas, assim, ângulos de câmera, aquela sequência na biblioteca, né? Muito, muito interessante também, muito marcante, assim, do filme. Eu lembro que no início, assim, do filme,
Ele meio que vai te levando para dentro de um labirinto, assim, você vai entrando cada vez mais em corredores e salas e conhecendo outras pessoas e passando por umas para encontrar outras e camadas e sobe escada e desce. Achei muito interessante esse início de filme também. É um filme que assim começa, né, como eu disse aí, com o Harry Saltzman tentando tocar esse projeto, e dizem, né, que a princípio a ideia dele era criar ali mais uma série, né, que espelhasse um pouco a série do 007, né? Mas que bom que ele manteve algumas coisas, até porque se você olhar a equipe técnica do filme, você vai ver lá o diretor de arte, o Ken Adam, que é um cara que fez alguns filmes da franquia, né? Já tinha feito o 007, né? Apesar do 007 nessa época ali, 64, que acho que foi 63 que eu acho que começaram a filmagem desse filme. O Ken Adam já tinha trabalhado em filme da série, né? O Peter Hunt, que é o montador, o próprio John Barry, que faz a trilha sonora desse filme aqui, é o John Barry que compõe, faz um arranjo, né? Do tema principal do James Bond, que todo mundo conhece. Então, assim, você tinha esses pontos de conexão. Você tem até aqui nesse filme como é o nome dele aqui, ó? Guy Doleman, que é um cara que fez o Chantagem Atômica. Uhum. Ele é um major, não sei o quê. É o Ross, né? Que é o Ross, que é o chefe inicial do Harry Palmer, né? O personagem do Michael Caine. Só que dizem que o Harry Saltzman veio um pouco com isso na cabeça, mas o pessoal separou, né? Meio que o Ken Adam, numa entrevista, diz isso, né? Que meio que cutucou o Saltzman e falou: porra, você não vai fazer, isso aqui não vai ser mais um James Bond, né? Vamos fazer diferente. E realmente acabou saindo diferente, porque se você olhar, apesar do filme até ter uma estrutura, né? Você olha para o início do filme, tem aquela cena pré-crédito, né? Sim. Que os filmes da franquia do 007 acabaram por notabilizar, né? Uhum. Você tem essa característica que hoje ficou muito datada no tempo, né? Essa coisa do machismo, né? Que tem nos filmes do James Bond, né? As mulheres são um acessório para ele, né? Sim, isso é natural. São muito objetificadas. Aqui também tem, então vamos alertar o pessoal que for ver que tem esse lado nesse filme. O Harry Palmer é um sedutor e é um mulherengo, né? Mas tem essas diferenças claras, assim, por exemplo... Ele é um cara vulnerável, né? Para começo de conversa, né? Ele é vulnerável, você vê... Ele é um cara que na apresentação dele, a primeira coisa, ele abre o olho e a gente já sabe que ele é míope. Ele precisa do óculos, então ele vai lá e põe um óculos que é uma marca dele, né? Algo impensável na figura do James Bond, né? Já iria de cara mostrar uma fraqueza dele, uma limitação dele, né? Né, James Bond não tem isso, né? Você tem todo esse lado de mostrar a vida particular do cara que é quase um burocrata ali do ramo da espionagem, né? As coisas são muitas vezes assim meio banais ali, não tem o glamour que tem o James Bond, né? Então você vê o cara cozinhando, você vê o cara levantando de manhã fazendo um café, você nunca vê a casa do James Bond, né? Isso você nunca vê o James Bond em casa, assim. Ele é meio que um filme que mistura um pouco assim, um filme comercial, mas ao mesmo tempo um filme também que arrisca em ser um filme de personagem, né? De querer mostrar a vida cotidiana dele, ele cozinhando, ele fazendo coisas mundanas, né? Ele traz um pouco daquela tradição também dos filmes que mostram uma Londres mais da classe trabalhadora, né? O cara que acorda com o despertador e vai bater ponto praticamente, né? O primeiro trabalho dele, ele tá fazendo lá uma escuta ou uma... como é que se fala... Sim, vigiando, uma vigilância, isso, faltou a palavra. Eles estão fazendo uma vigilância, então ele tem horário para chegar, para render o parceiro dele que tá lá. Eles estão fazendo um trabalho de espionagem real, né? Que nem sempre você vê o 007 fazendo, né? Sim. Então, assim, é mais um trabalho desse, né? Então ele chega e ele substitui, na verdade um cara chega para substituir ele, né? Porque o chefe tá chamando e tal.
Mas tem escuta também, porque eles estão gravando, né? Lembra que Verdade. O cara fala mal do chefe, ele fala, agora você vai ter um trabalho pra fazer aí, tem que apagar essa fita porque o gravador ainda tá rolando. Excelente. O sarcasmo é bem parecido com o do Bones, né? Sempre com arzinho sarcástico. Mas ele é mais assim, ele tem um lado de anti-herói, porque ele é meio insubordinado, né? Bastante. Então você vê que o cara pega logo a capivara dele lá, a ficha dele, logo o chefe, e começa a ler lá o relatório, sei lá, o formulário 300 e sei lá quantos, que é, né? Que diz ali os eventos de insubordinação dele. Uhum. E aí a escolha do ator foi perfeita, né? Pra esse papel, né? Do Michael Caine, ele dá esse tom de irônico, meio assim, sedutor e também um pouco meio malandro, digamos assim, né? Acho muito interessante a atuação dele. E isso foi uma indicação do roteirista chamado Jimmy Sangster, que o Saltzman, ele pega esse Jimmy Sangster e coloca para começar a escrever o roteiro, né? O roteiro ele está adaptando de uma obra de um cara chamado Len Dayton, que na verdade esse cara era até um cara que se ligava muito em culinária, né? Ele era um gourmet e ele cozinhava bem e tal, então ele gostava desse aspecto da culinária, e a intenção dele até no início era fazer um livro mais voltado para receitas culinárias, né? Para você ver. Mas não sei como é que ele ia encaixar isso na história. Mas esse elemento da culinária, que é importante na figura do personagem do Harry Palmer, sim, né? Tem a cena famosa que ele quebra lá os ovos, está cozinhando para a mulher, né? Você nunca veria o James Bond também cozinhando para uma mulher, né? Mas tem esse lado, e esse Len Dayton, ele inclusive escrevia num jornal, eram umas tirinhas, uns quadrinhos, que eram para passar receitas culinárias, de pratos sofisticados e tal. Então começa assim, e é esse Jimmy Sangster que fala pro Harry Saltzman, eu vi um cara, né? Porque a gente tem que entender, né? Nesse ponto da carreira do Michael Caine, ele não era praticamente ninguém. Ele tinha feito um filme que chamou um pouquinho de atenção. Então, isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Eu acho que vocês saberiam melhor do que eu isso. Porque você falou que esse filme começou em 63, né? Eu acho que é 63 ou 64, agora eu não... Então, porque tem o Zulu, né? Aquele filme dele. É isso então que eu ia falar. Veio um pouquinho antes, né? 64, né? Isso, então. Aí esse Sangster, acho que quando eles estão fazendo o casting, o Sangster, ele, assim, começou em, não sei se em 63, a produção do filme, né? Então, aquela coisa, né? O cara vai produzir, depois vai fazer o casting, vai, né? Escolhe o roteirista. Acho que até o roteiro ficar pronto demorou um tempo, né? Então, assim, o Sangster vê esse Zulu e indica pro Harry Saltzman. Aí o Michael Caine diz que um belo dia Michael Caine, estava jantando com o Terence Stamp, que era amigaço dele, num restaurante lá, e o Saltzman entra, ele era bem conhecido, porque era produtor dos filmes do James Bond, senta uma outra mesa e passa um recadinho para ele pelo garçom, né? Parece coisa de cantada, né? Mandou um bilhetinho pro Michael Caine perguntando, vem cá, tu quer tomar um café depois comigo? Que eu quero conversar com você. Aí o Michael Caine falou, óbvio, claro, né? O produtor do James Bond quer falar comigo. Aí, beleza, eles tomaram café lá, e aí o Saltzman disse, olha, você já leu um livro chamado The Ipcress File? E ele falou, tô na metade. E aí, tá gostando? Tô achando interessante. E aí o Saltzman fala pra ele, eu acho que você daria um bom protagonista, porque no livro, se você ler o livro não tem o nome Harry Palmer. Isso é curioso no livro. O livro é contado em primeira pessoa e você não fica sabendo o nome do personagem, é anônimo. Aí eles escolheram, até o Michael Caine com o Saltzman escolheu um nome. Porque o Saltzman perguntou pra ele, vamos botar um nome que seja bem, assim, sem graça, né?
Porque é um personagem sem graça. A gente quer fazer um personagem sem graça. Um cara que, né, como eu falei, vai acordar de manhã, você vai mostrar ele fazendo café, não sei o quê. Aí o Michael Caine teria falado pro Saltzman, pô, o nome sem graça pode ser Harry. Que é o próprio nome do Saltzman, né? O personagem, ele é anônimo. Isso, não só nesse primeiro. Que é em primeira pessoa. Exato, não só nesse primeiro, como nas sequências também, que renderam inclusive outros filmes. O Michael Caine tá em 3 deles, né? 3 oficiais, né? Esse, depois o Funeral em Berlim, né? Em 66, e o outro é... O Billion Dollar Brain, em 67. o nome em inglês. Isso. Eles fizeram em sequência, então, bem ali. E está em outros 2 também, mas que aí não são baseados nos livros, né? Mas eu não sei nem se é com o Michael Caine, né? Não. O Michael Caine está em outros 2. Ele faz o Harry Palmer outras 2 vezes. Porém não são livros, são adaptações. Não são adaptações de livros do Dayton. Spin-offs, né? Tem um Bullets to Beijing e Midnight in St. Petersburg. Acho que são esses 2 outros filmes aí. Lembrando que a gente está falando de um cidadão que completou 92 anos agora em março, né? Mas então, esse filme é importantíssimo na carreira dele, porque ele entra aí por conta do Zulu, e enquanto ele está fazendo o Ipcress File, alguém indica ele para fazer o Alfie. Isso que eu ia comentar, E o Alfie é que vai... Então, esse filme aqui já é um sucesso enorme de bilheteria. Chegou a ser um sucesso na época? Chegou, e ele... E aí o Michael Caine, né, já deu uma subida de patamar. Aí com o Alfie ele deslancha na carreira, né? Mas ele foi parar no Alfie, eu acho que foi o Peter Hunt, o montador, que indicou ele pro diretor do Alfie, né? E esse filme, né, o Ipcress File, ele teve sucesso nos prêmios, pelo menos na Inglaterra, né? Ele ganhou vários BAFTAs, né? Sim. Ele foi indicado a Cannes. Uma trivia aí sobre o Michael Caine, né, que esse não é o nome real dele, ele escolheu o nome artístico, né, baseado num filme que ele gostava, que é o Caine Mutiny, né, o filme com a Nave da Revolta, né, com Humphrey Bogart, de 54, quando ele estava falando com o agente dele, foi que veio na cabeça dele o nome para sugerir como nome artístico e pegou. Cara, eu não sabia disso. Quer ver? O nome dele real é Maurice Joseph Michael White. Michael White. Escolheu um nome melhor, digamos, né? Verdade. Mas eu acho que esse filme também traz uma coisa que não sei se um filme da franquia de 007... Provavelmente tem, tá? Não vou lembrar de todos e tal. Mas que é a coisa de ter traição interna. Eu sei que isso vai ficar mais pro spoiler ali e tal, mas... bom, tanto uma como outra franquia, vamos colocar assim, elas têm a base delas na questão da Guerra Fria, né? Chegam naquele momento, anos 60, Guerra Fria, no auge. E então a gente tem ali aquela coisa da mensagem cifrada. Em alguns pontos me lembra bastante até o filme que viria no ano seguinte do Hitchcock, né? O Cortina Rasgada, aquela coisa do professor que é sequestrado pelo outro lado. Aquela atmosfera, né? E vai lá passar fórmula e não sei o quê. Enfim, que sofre uma lavagem cerebral mas de alguma espécie, enfim. Mas só que aqui me parece que chega numa conclusão de que o inimigo está dentro de casa, né? Não é lá o russo, não é o espião, o que torna a coisa muito mais, talvez, realista, assim, né? Muito menos fantasiosa no sentido de criar um fantasma né? Só no inimigo, né? Mostra da corrupção interna, né? O filme de 007, eu não sei se eu vou lembrar, mas tem o contrário, assim, né? No filme 007, do tipo do cara que começa meio como vilão e depois vira um associado. Um aliado, entendeu? Um aliado. Mas com certeza tem o contrário também, não vou lembrar de todos. Mas é interessante você falar isso porque ele obviamente, o filme, né? Obviamente é um desses filhotes da Guerra Fria. E ele é um filhote também de você pode talvez chamar de um subgênero
de filmes que exploram essa questão do controle mental, né, de você subjugar uma pessoa através de hipnose ou alguma coisa desse tipo. Assim, a gente não pode falar muito, né? Tem que deixar um pouco pro spoiler. Sim. Mas, por exemplo, pessoas listam filmes com essa característica, né? O outro filme, por exemplo, que me vem à mente seria aquele filme do John Frankenheimer, né? O Manchurian Candidate, Sob o Domínio do Mal, né? Sob o Domínio do Mal, muito bom, que a gente vai falar nele ao longo desse ano no episódio. A gente vai fazer John Frankenheimer aí, uma trinca de filmes, mas é um filme desse tipo. Também. Eu também acho. Um filme esquecido, teve até um remake, como esse teve um remake também, né? Sim. Acho que teve um remake em o Whipcrest Files, acho que teve não um remake, uma adaptação do livro de novo, acho que em 22, cara, se eu não me engano. Tem que pesquisar aqui, mas eu acho que é até um filme recente, mas sem a mesma badalação, mas fala aí. Eu acho que o grande tempero do filme também tá como ele vai passeando por gêneros, assim. Ele começa como um filme de suspense, aí ele tem umas cenas de romance, depois tem no final ele vira um filme político, em algum momento ele flerta com um filme político, assim, me lembra até em algum determinado momento, assim, parece um filme do Costa Gavras em alguns momentos, assim. Mais lá pra frente a gente vai comentar, né? Isso eu gostei muito do filme, assim, ele não fica preso ele não é monocrático, assim, nesse sentido, né? Ele vai passeando por temas e tem cenas que são, assim, muito... que eu não vou esquecer fácil, né? Por exemplo, eu gosto muito desses filmes que tem cenas que mostram cotidiano de determinada época. E aí você vê como que era a sociedade ali em determinado momento, né? A cena no supermercado, tem a cena do estacionamento também, que é inesquecível, né? Sim. Da ambulância, né? Você falou no Costa Gavras, eu me lembro do Lavô, né? A Confissão, que é um filme que eu já trouxe aqui também, que é também um filme que muitas vezes é colocado nesse balaio aí de filmes que tem, né, essa questão de dominação mental, de você quebrar uma pessoa. Bom, já que você falou do Lavô, A Confissão, que tem o Yves Montand, eu estava aqui me segurando para não citar um filme também com Yves Montand, não sei se vocês já viram, é um filme francês do Henri Verneuil, que é o I de Ícaro. Isso, rapaz, não vi esse filme ainda, não. Ele faz um procurador que está tentando comprovar uma conspiração para matar o presidente de um país inominado, enfim. E ele vai, em algum momento, não lembro nem exatamente como que se encaixa na trama, ele vai numa universidade onde tem um professor que faz um experimento em que ele comprova que qualquer pessoa comum, mesmo que não tenha uma propensão à maldade, coisa desse tipo, pode ser condicionada a agir contra os outros, né? E isso foi baseado num experimento real na Universidade de Yale e tal. E realmente é impressionante quando você assiste aquela cena, né? O que você vê acontecendo. E era também essa mistura de você usar um cientista, um laboratório e tal, para você conseguir interferir na mente, na tomada de decisões de alguém. É um bom filme, né? Eu gosto bastante dele. Fica aí também como dica paralela. Mais uma dica. Aí voltando um pouco aí, né, para a questão do Michael Caine, que acho que é muito central no filme, né? Chegaram a pensar no Christopher Plummer, mas parece que ele aceitou fazer o Noviça Rebelde, então acabou ficando carta fora do baralho. Mas eu acho que o Michael Caine foi a escolha perfeita. Acho que ele vai ser lembrado como Harry Palmer. E ele dizia uma coisa interessante também, né? Que ele falava assim, eu tinha absoluta segurança que eu fazendo... Porque o Michael Caine é míope mesmo, né? Sim. Então ele falava duas coisas. Primeiro, ele falava que foi um dos poucos filmes que ele fez que ele conseguia enxergar tudo direitinho no set de filmagem, porque geralmente ele estava fazendo filme sem óculos, né?
E dessa vez ele fez filme com óculos, vestindo óculos. Se bem que as pessoas... Colocando óculos, não vestindo. Mas se bem que as pessoas dizem que, ele usou óculos cenográfico, porque tinha questão de lente, né? O óculos real reflete muito a lente, né? Apesar de que tem alguns momentos você vê a lente dele refletindo alguma coisa. Mas ele falava assim que eu tinha absoluta certeza que eu não ia cair no problema que o Sean Connery tinha, né? Que o Sean Connery acabou ficando marcado como James Bond. As pessoas tinham dificuldade de ver o Sean Connery fazendo outro papel. E o Michael Caine dizia que, eu sei que bastava eu tirar o óculos que eu não era mais o Harry Palmer, né? Então essa questão do óculos marca muito o personagem dele. E aí tem a história dele quebrar acho que 3 óculos, e aí depois o pessoal arrumou mais uns 20 óculos pro resto da produção, porque ele quebrou logo os 3. Isso é coisa de ator britânico então, hein? Porque o Daniel Radcliffe também fazia isso no Harry Potter. Quebrava um óculos, quebrava muitos óculos, um filme de ação, né, cara? Imagina. Agora, a gente não tá aqui pra ficar fazendo propaganda, mas vamos comentar, já que tá trazendo filme. Esse filme foi lançado em DVD no Brasil pela Versátil, na caixa Espiões no Cinema. Ele tá no segundo disco lá, o Whipcrest, Arquivo Confidencial, né, que é o título brasileiro. Será que tem os outros? Tem um Funeral em Berlim? Não tem. Não? Quer dizer... Eu não sei se eles já foram lançados em outras caixas, mas nessa aqui não. Nessa aqui tem filmes como O Nosso Homem em Havana, do Carol Reed, tem o Carta ao Kremlin, do John Huston, tem O Espião que Saiu do Frio, do Martin Ritchie e outros. São 6 filmes, mas esse tá aqui. E, inclusive tá na capa do box a figura do Harry Palmer, do Michael Caine. Provavelmente deve ser o melhor filme desse box, né? Agora, a minha cena preferida é naquele momento em que ele junta os dois ali e ainda faz toda uma marcação de posição, né? Pede para um chegar numa luz, o outro chegar na outra luz. Eu tô falando aqui do Ross e do... Dalby. O Major que ele Dalby. sabe que um dos dois... Mas isso é mais pro final, né? É mais pro final. Você vai falar no spoiler, eu não vou revelar. Mas ele já sabe que um daqueles dois ali é o fela da P, né? Sim, o traidor dele. É o que quis queimá-lo. Quer dizer, na verdade, os dois, mesmo o honesto quis queimá-lo, né? É aquela coisa que eu falei, ele não é muito bem visto, né? No departamento ali, você vê que ele é um cara meio... Ele é um expendable. Assim, até irônico, Mas ele é um cara irônico também, o pessoal não gosta muito dele. Ele é o famoso boi de piranha. Vou mandar esse cara aí pra se ferrar. Ou ele descobre... Ele usa isso. Ou ele ainda, descobre alguma coisa, ou ele morre, tudo bem. Não se perde grande coisa. Incidentally, the Americans have put a tail on Palmer. How very tiresome of them. If he's clean, he's got nothing to worry about. And if he isn't, the Americans will take care of him, save us a lot of bother. Interessante isso, até... Não, vamos deixar pra falar mais no spoiler, né? Que a gente pode voltar e falar. Perfeito. Mas... não sei se vocês querem seguir. Vamos seguir. Deixa eu falar só um pouquinho do Sidney J. Furie, né? Porque teve um problema aí... Sim. Que foi o diretor escolhido pra fazer esse filme. Ele não, assim... Não fez muito mais... grandes filmes que a gente vai lembrar. Ele é até o diretor, se eu não me engano, do Super-Homem 4, eu acho. De 87, né? Lá pra frente. Que dizem que é uma bombaça, né? Eu nunca vi. Eu também mas assim, olhando a filmografia dele, você não vai lembrar dele fazendo filmes muito memoráveis, né? Acho que esse aqui é o mais famoso dele. Ele tem um filme que eu tô procurando há muito tempo e não consegui achar até hoje, que é o The Entity, né? Da década de 80. Que é meio famoso, assim. O Scorsese fala muito desse filme e me despertou curiosidade, porque ele colocou entre os 10 melhores filmes de terror que ele já viu, o Scorsese. Opa! E eu tô meio que atrás desse filme aí desde então. Só que ele teve um problema aqui com o Harry Saltzman, né?
O Saltzman odiou essa questão que o Alexandre colocou, que eu acho interessante, né? Ele usa muito contra-plongé, né? Que é a câmera de baixo para cima usa plongé também, assim, uns ângulos diferentes e que causam alguma estranheza, né? Mas eu acho que a ideia dele foi boa, que até o Michael Caine tem uma cena que o Michael Caine vai fazer quando ele tá chegando, acho que no apartamento dele, não sei o quê, e ele olha que a câmera tá posicionada lá em cima, né? Ele vai fazer a cena, ele olha, a câmera tá lá em cima, ele fala, por que pergunta pro Fury, né? Por que você tá botando a câmera aí? Vai ter alguém ali, é um ponto de vista de alguém que tá me observando, né? Aí ele fala, não, mas eu quero que a plateia ache que o cara tá sob perigo, entendeu? Em determinados momentos do filme. E ele é um cara que não gostou do roteiro, né? O Michael Caine conta que ele chegou no set um belo dia e começou a conversar com o Michael Caine e falou, porra, esse roteiro é uma bosta, não sei o que, você quer ver o quanto eu odeio esse roteiro? Aí pegou uma cópia do roteiro, pediu um fósforo pro Michael Caine fumava e tocou fogo no roteiro, no chão lá de Pinewood, né? Então, e chegou no final, assim, terminaram as filmagens, o Harry Saltzman demitiu o Sidney J. Fury. Tanto é que ele não monta o filme. O filme é montado mais pelo Peter Hunt mesmo. E eu imagino que o Harry Saltzman ficava ali, né, dando as orientações de como montar o filme. Mas é mais um trabalho do Peter Hunt, né? Então o cara teve seus problemas. Imagina ele trabalhando com o Kubrick, hein? Pois é, não ia dar bom, né? Não ia dar bom. Aí, para finalizar aqui, antes da gente ir pro próximo filme, como eu falei, ele ganhou o melhor filme britânico no BAFTA, né, em 1966. Foi nomeado para roteiro o Bill Cannaway e James Doran, né, apesar de que tem uns, 7, 8 roteiristas, inclusive esse Sangster, que não são creditados, mas esses dois caras foram creditados. Aí foi indicado o Michael Caine, melhor ator em papel principal, ganhou a fotografia para o Otto Heller e ganhou a direção de arte para o Ken Adam. A direção de arte colorida, muito boa, né? Ele constrói alguns sets ali dentro de mansões que eles conseguiram ali. Eles filmaram também em Pinewood, só que o Ken Adam ele conta uma história engraçada. Que o Albert Broccoli, que é o diretor um dos produtores, né, com o Saltzman da franquia do 007, ficou meio chateado com o Ken Adam, porque ele estava concorrendo também com o Goldfinger, que é a direção de desenho de produção do Ken Adam também. Só que ele ganhou pelo Ipcress File. Então, tipo, o Broccoli ficou pensando assim, porra, tu ganhou logo pelo filme que eu não sou produtor, né? Não trouxe o prêmio pro Goldfinger, né? Uma coisa besta, assim, né? Do Broccoli. Sim. Mas aí o Ken Adam falou, porra, é até engraçado, porque o Ipcress File é um filme muito mais de locação, assim, você tem filmagem na rua, né, e tal, do que estúdio mesmo, né? Inclusive, como eu falei, os interiores eles recriaram dentro de casas. Eles utilizaram um pouco o Pinewood também, mas era mais transformar os interiores de algumas casas para fazer algumas cenas, né? A estética me lembra muito também aquela série, não sei se vocês viram, Mad Men. Acho que me lembrou em vários momentos, assim, também. É muito se passa na década de 60, eu acho que talvez tenha bebido aí nessa fonte. Pode ser. Eles utilizaram o Techniscope, que era um formato um pouco diferente, né, do Technicolor e tal, que era um formato que você utilizava um negativo de 35mm e no mesmo formato de 4x3 ali, só que fazia o tipo que seria o 16x9, né, mas não é bem 16x9. Aí só que depois eles ampliavam aquilo para passar no cinema, né? Então você tem uma certa granulidade no negativo, entendeu? Na imagem, que se você notar direitinho, você percebe assim que o negócio é mais granulado, não tem muita definição, mas é uma estética interessante. Eu gosto dessa parte do filme também.
Vamos lá pro próximo então, que é o do Alexander. E aí, só para variar um pouquinho, é um filme italiano que eu tô trazendo, né? Escolhi um filme de 1971. O título original dele é La Vittima Designata. E esse filme nunca foi lançado no Brasil. Dei uma pesquisada, eu acho que nem nos cinemas esse filme passou. Não vi registros. Tá? E dá para traduzir literal A Vítima Designada, mas eu não sei, eu acho que o mais certo seria, o simples seria A Vítima Escolhida. Né? E aí depois também a gente pode até pensar a quem se refere esse título. Fica dúbio, né? É um filme que dá para enquadrar dentro do gênero giallo, mas com algumas diferenças, dirigido por um diretor pouquíssimo conhecido e não chegou a fazer grandes filmes. Esse, tenho quase certeza, dos que eu vi, é o melhor filme dele. Não sei, duvido que tenha outros melhores. Eu ia até te perguntar isso. Você conheceu esse filme quando você fez os coisas dos giallo, os episódios do giallo lá pro PCI ou não? Olha, eu tenho que puxar pela memória. Eu não lembro como que eu cheguei nesse filme. Eu só sei que é um filme que me agradou bastante quando eu vi, por alguns pontos fortes. Mas antes de começar a falar, eu queria ouvir vocês. O que vocês acharam? Eu sei que para vocês dois foi a primeira vez que viram. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, do filme. Gostei. Tem aí, eu até brinquei se ia trazer o Pacto Sinistro, né? Porque certamente rolou alguma inspiração ali na obra da Patricia Highsmith, né? Que é a autora vamos do falar sobre Pacto isso, Sinistro. Porque é uma coisa quase óbvia, mas dos 7 escritores, pelo menos, negava veementemente, que era o Aldo Lado, que depois, inclusive, dirigiu filmes também, enfim, falecido recentemente. O Aldo Lado negava, ele chegava a dizer, não sei se ironicamente, que não sabia nem que livro era esse, nunca tinha ouvido falar. Aí também já é demais, né? Ele forçou. Forçou, né? Forçou a amizade. Não sei se o Fred já terminou, mas... Não, já terminei, gostei. Achei um filme interessante, com um final não muito esperado e acho que até um pouco aberto. Não sei se vocês concordam, eu pelo menos, sei lá, fiquei com algumas interpretações, mas gostei sim. E aí, Guilherme? Foi a primeira vez que eu vi esse filme. Cara, eu confesso que eu achei maravilhoso esse filme, maravilhoso, assim, foi mais do que eu pensava, eu achei belíssimo tudo, e eu tava até comentando com o Alexandre que o que achei muito interessante do filme é que eu não sei vocês, mas eu costumo achar os filmes da década de 70 meio assim feios visualmente, meio cafonas, normalmente, não todos, mas geralmente, né? E esse filme foi justamente o contrário, assim, eu achei muito elegante em todos os aspectos. Achei um filme com não só o figurino, mas toda a ambientação do filme, as cenas, os personagens em si, a forma como a história é conduzida, né? Isso se aplica, isso inclui o cabelo da Fabienne Berenger? Tem umas... Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Mas... E o figurino do Pierre Clemente também? Porque... mas é um personagem elegante. Eu achei elegante. Sim. Não, mas combina com o personagem dele, né? Sim, porque é um cara meio assim, bizarro, assim, meio esquisito. Sim. Que chama atenção, né, logo de cara. Isso. Isso me chamou a atenção, também, né? Assim, do filme, né? Eu confesso que no começo eu achei que fosse uma refilmagem do Pacto Sinistro, uma versão italiana. Mas... Ele passa muito essa impressão, e não dá para negar que tem uma relação. Bom, como eu estava comentando no início, é um filme que dá para você enquadrar no giallo, mas ele tem muitas diferenças, né? Talvez os fãs mais
radicais do cinema giallo vão sentir falta aí dos banhos de sangue, ou daquele mistério, do assassino misterioso que só vai ser revelado no final, coisas desse tipo. Isso não tem nada a ver. Eu acho que ele se aproxima muito mais de outro tipo de filme, até um Clouseau, ou um Hitchcock mesmo, óbvio, né? Agora, tem influências literárias, né? E tem influência de um caso real, né? Que aconteceu. E esse projeto, na verdade, era um projeto do... O diretor, o Maurício Lucidi, ele era de uma família de tradição de montadores de filme, né? O pai dele, o Renzo Lucidi, tinha sido montador, tinha trabalhado... Agora eu vou ter que lembrar que filme importante o pai dele trabalhou. O Renzo Lucidi, e o irmão do Maurício, que é o Alessandro Lucidi, também é montador, inclusive monta este filme, La Vítima Designata, que o Maurício dirige. O Maurício Lucidi, ele fez filmes ou no gênero faroeste spaghetti, ou num outro subgênero, que é o Spaghetti War, filme de guerra também, de baixo orçamento. Então ele fez mais desses filmes. Talvez esse aqui seja realmente o filme mais de maior qualidade. Se você vai no IMDb, é o de maior nota, com atores aí mais... de uma categoria um pouquinho superior, né? Sim. Ele é um filme que passou bem fora dos radares na época e foi ao longo do tempo ganhando um status de cult como ele é hoje. Agora, por aqui realmente no Brasil ele é totalmente desconhecido, ele não chegou, ele não existe mídia física. E é aquilo, né? A gente realmente não pode, não vai ficar aqui fazendo apologia, download de filme, nada disso. Mas o que eu posso dizer eu tenho filme com áudio italiano e também com a dublagem em inglês e com legenda em inglês. Se alguém estiver ouvindo e quiser muito ver o filme, eu espero que queira, entre em contato que a gente dá um jeito. Enquanto esse filme não aparece por aqui. Inclusive já indiquei aí a distribuidora que teria alguma chance de lançá-lo, vamos ver se um dia ele entra numa caixa de aula, alguma coisa desse tipo. Cabe, eu acho, fazer um resuminho rápido da trama, né? Essa trama que tanto se assemelha aí em alguns pontos com o Pacto Sinistro, né? Nós temos um publicitário, né? Que é o Stefano, interpretado pelo Thomas Milian. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele, que eu acho que vale a pena perder uns minutinhos para falar do Milian, que é um ator que tem uma carreira interessante, uma vida meio de bad boy, né? Aliás, são dois nesse filme, pelo menos, né? E ele vive um casamento frustrado, em que claramente ele é dominado financeiramente ali pela esposa, né? Que é a dona do dinheiro, que é a Luísa, interpretada pela Marisa Bartoli, e ele tem uma amante, que a gente já, na primeira cena, ele está com a amante, que é uma modelo, interpretada pela Kátia Cristine, que eu conheci vendo esse filme, nunca tinha ouvido falar dela. Depois eu vejo que ela está em outros filmes, que eu até assisti aí na última semana, do Maurício Lucidi, uma atriz muito bonita e que realmente tinha sido modelo na vida real. Inclusive tem um filme uma propaganda que é exibida na hora que, logo no início, quando se reúnem, tem uma propaganda de um chocolate, que tem a modelo voando e tal, é ela própria. Ela propaganda real. Numa propaganda real, né, da qual ela tinha participado. Ela é holandesa e radicada em Paris, aquela coisa toda. Então ele tem essa amante e ele quer vender a empresa, né? Ele é dono da empresa de publicidade, sócio da esposa, ela é que manda no dinheiro, né? Mas ele quer vender, que na verdade ele quer dar o fora com a amante, e a esposa faz um jogo duro e tal. Então, enfim, ele tem motivos para, em tese, querer se livrar da esposa e tal. E tanto é que ele foge ou vai numa viagem para Veneza com a amante. Ele vive em Milão, né? Então já tem aí inclusive um elemento importante do filme, que é essa questão das locações, a geografia do filme, né, entre Milão e Veneza, e o contraponto dos dois estilos de cidade. Milão, a cidade moderna, dos arranha-céus, dos negócios, do dinheiro, e Veneza, aquela cidade mais com contexto histórico, uma coisa mais romântica, aquela arquitetura, uma cidade de sonhos, né? E inclusive isso está muito ligado à personagem do Pierre Clemente, né, que faz o conde Matteo Tiepolo, uma figura
quase gótica ali, né? Sociopata ali, né? O cara meio... É até interessante. Um sociopata, uma figura gótica, romântica e tal. E que, aliás, guarda toda a relação com o seu intérprete, né? O ator Pierre Clément, que tinha muito disso na sua vida real, né? Muita gente que fala que ele carregou esse estilo dele, aquela coisa do cabelo comprido, aquela coisa até na vida pessoal das drogas que levou ele a ser preso, enfim. Mas fala aí. Não, é até interessante, eu falei isso pra você por fora aí, que, assim, o Thomas Milian, ele é um cara também, assim, versátil, né? Como ator, ele modifica bastante o rosto dele, né? Você vê ele em alguns faroestes, ele tá com aquela cara suja, né? Então, cara, quando eu vi esse filme, eu até cheguei a meio que confundir. Sim. Eu ficar assim, peraí, quem é o Thomas Milian? Porque o Pierre Clément eu não conhecia bem, mas eu tinha visto ele no A Bela da Tarde. Que ele faz ali um papel de um dos caras lá que vai lá, né? Mas ele é um cara... O conformista também ele tá. O conformista também ele faz o papel no Leopardo e tal. Mas eu não lembrava dele. E aí eu fiquei, porra, será que esse é o Thomas Milian? Não é? E eles são muito parecidos. Eu acho que isso é intencional na trama, né? Um pouco sim. Um pouco semelhantes, assim, o cabelo e tal, o estilo. Eu acho que a gente precisa falar que o Thomas Milian, pra mim, é uma estrela meio subestimada, assim, pouco falada. Ele devia ser mais comentado. Sem dúvida. Eu também acho. Acho que ele é mais famoso internamente, né? Na Itália. Talvez. Você sabe que ele é cubano, né? Ele nasceu em Havana. Ele é cubano, nasceu de uma família pobre, ralou e viu seu pai se suicidar. Com 12 anos, ele viu o pai com a arma apontar para o peito e se matar. Caramba. Isso meio que definiu um pouco da personalidade dele, né? Virou realmente um adolescente problema, do tipo que jogava cadeira no professor e tal. Vai para Miami, ele gostava muito de desenhar, dessa parte gráfica, de design. Ele vai para os Estados Unidos, para Miami, aos 23 anos. Nessa época, ele já tinha assistido o Vidas Amargas e tinha se apaixonado pelo James Dean, pela essa coisa da atuação, e botou na cabeça que queria ler artigos de revistas, de jornais, e ficou sabendo que o James Dean tinha feito lá o Actors Studio. Então ele vai lá com a intenção de um dia entrar no Actors Studio, né? Um sonho meio distante para um cara meio pobretão lá de Cuba, mas ele vai, faz trabalho em subempregos e tudo, consegue depois entrar numa empresa para fazer desenho, e consegue ir para o Actors Studio, que não era algo que era só se matricular, ele tinha que passar por prova, por teste. Tinha lá o Kazan e o Lee Strasberg lá na banca dele, e, enfim, ele foi escolhido entre centenas, ele foi escolhido. Ele era um cara extremamente irascível, assim, de não suportar autoridade e tal. E ele, enfim... Depois aparece um produtor, né, que resolve levar ele para um evento lá, uma mostra, uma coisa na Itália. Por um acaso, em 59, ele vai e acaba chegando lá. Ele é apresentado, acaba sendo conhecido pelo Bolognini, pelo Visconti. Logo no primeiro ano ele já vai fazer um filme do Bolognini, que é aquele Longa Noite de Loucura, né? E daí ele tem uma cena, pelo menos nesse filme, que marca muito, e daí ele se firmou, fez um início de carreira bastante dentro do cinema autoral, faz filme do Visconti, né? Ele tá naquele Boccaccio, no Boccaccio 70, né? No Boccaccio ele faz o marido da Romy Schneider. Enfim, ele faz alguma coisa de cinema autoral, mas logo ele entra cinema de gênero, que foi realmente o que eu acho que ele ficou mais à vontade, né? Porque ele não era o bom moço do cabelo curto, né? Apesar de até indiquei para vocês aí um filme que ele faz em 61 com um cara chamado Alfredo Gianetti, que é um filme que ele faz um papel de um doente mental, né? E, nossa, é de arrasar. Aliás, um papel que ele já tinha feito lá no Actors Studio, né? E de arrasar, que se chama Giorno per Giorno Disperatamente, dia a dia desesperadamente. É um filme que também não tem no Brasil, e isso, nossa, são grandes brechas assim na cinefilia. Infelizmente esses filmes tinham que chegar. É um grandíssimo filme. Vai pro cinema de gênero, faz aí muito espaguete, que aí é onde a gente conhece ele primeiro, né?
onde eu conheci primeiro o Milian, e você não dá atenção para ele. É aquele cara meio índio, né? Meio mestiço, aquela peruca. Bom, de peruca a carreira dele foi cheia. Vai depois entrar lá, fazer muito filme policiotesco, né? Alguns de diálogo também. Dentro do policiotesco, aí foi uma época virada para os anos 70 em que ele realmente estava com muitos problemas, inclusive com drogas e tudo. E aí ele faz 2 personagens ali que vão marcar a época no cinema de gênero, cinema B italiano, que um deles é do Ermonesa, né, que é um criminoso que acaba ajudando a polícia, série de vários filmes, e isso até hoje todo mundo na Itália conhece o Thomas Milian dessa época. Mas é um cara que vai terminar fazendo Trafic ali, aquele filme que ganhou Oscar, né? Ele faz JFK também, né? Ele JFK, tá no JFK. Enfim, mas como você falou, é um cara que tem várias máscaras, né? Várias caras, e a gente acaba não fixando nenhuma delas. Mas, enfim, aqui ele faz esse publicitário que, estava contando a trama, já desviei, né? Mas ele conhece logo no início, nessa escapada para Veneza com a amante, com a namorada. Ele conhece um tal de um conde, essa figura gótica do Pierre Clementi, que é outro cara também com uma personalidade conturbada, né? O Pierre Clementi e tudo isso, tanto é que acabou depois sendo preso, algo que meio que encerrou a carreira dele, pelo menos uma carreira comercial, né? Ele ficou fora, ele até dirigiu filmes curtas, experimentais, e ele então, daí surge por parte desse conde, meio maluco, meio, né, sociopata, a proposta, depois de algumas conversas, entender a questão dele ter um casamento falido e querer estar com a amante. Olha, vamos trocar crimes, né? Eu dou um jeito na tua... Meu irmão, né? Eu dou um jeito na tua esposa e eu quero me livrar do meu irmão que me maltrata, abusa de mim, chega a ter, né, arranhões e violência física, essa coisa toda. E aí, claro, isso tudo é a similaridade com o Pacto Sinistro, né? Tanto o livro da Patricia Highsmith quanto o filme do Alfred Hitchcock, de 51, né? Mas o Aldo Lado, um dos 7 que colaboraram na história, no roteiro, e o Aldo Lado dizia que o argumento inicial era dele. Não, dizia não tem nada a ver. Isso aí é mais baseado lá num livro chamado Os Subterrâneos do Vaticano, de 1914, de um tal de André Gide, que tinha um personagem lá, um tal de Lafcadio, que era o próprio gótico, marquês, sociopata, e que se achava o deus da vida e da morte, essa coisa toda, né? Do gesto sem motivação e ao mesmo tempo sem responsabilidade ou consciência pelo que viria depois. Essa era o baseado, e também o noticiário da época, né? Tinha tido um caso de extrema repercussão, um caso criminal na Itália, o caso Feneroli, né? de um industrial, né? O Giovanni Fenaroli, que ele, a esposa dele apareceu morta. Ele trabalhava em Milão, e a esposa dele, eles viviam separados, mas eram casados, e a esposa vivia em Roma, e a esposa foi achada morta. E ele tinha um álibi fortíssimo, ele estava numa reunião com outro cara naquele horário, impossível que fosse ele. Mas depois de muita investigação, chegou ao caso que foi chegou à conclusão que foi um típico caso de assassinato por procuração, né? Vamos colocar assim, que ele contratou uma pessoa para ir lá, né? Uma pessoa atraente, um jovem e tal, ou seja, que conseguiria entrar no apartamento, ser recebido pela esposa e matou ela, né? Então, essa história, esse caso real, que foi um julgamento muito midiático na Itália por vários anos e tudo, gerou vários filmes, inclusive filmes da comédia italiana, né, como um filme do Dino Risi lá, O Viúvo, com Alberto Sordi, que mata a esposa também, que manda matar a esposa, enfim. Não era uma coisa nova também essa ideia. Até porque também vamos combinar que, apesar da semelhança com o Pacto Sinistro,
depois de uma semelhança inicial, a coisa toma um rumo diferente, né? E aí a gente vai falar nos spoilers. Ele Sim, toma. Ele se distancia. O que eu acho que até torna pior ainda, né? Pra ele, né? Mas tem toda uma manipulação que daí, na história, isso não é um spoiler, né? Porque isso está praticamente no primeiro terço do filme, quando esse conde, pancada das ideias, vai lá e mata a esposa dele e começa a cobrá-lo, né? Para fazer a parte que seria a parte dele. A mesma coisa que acontece com o personagem do Bruno, né? Exato. Lá no filme no Pacto Sinistro, né? Ele quer matar e fica cobrando... Ele mata, né? Na verdade, fica cobrando o outro para cumprir a parte dele, né? E aí entra aquela coisa, né? De... A gente, tanto lá no Pacto Sinistro, a gente sempre pensa quando assiste e revê um filmaço, e aqui também... Não é mais fácil o cara simplesmente sentar na frente do inspetor e falar, deixa eu contar tudo pra você que aconteceu. Eu não fiz porcaria. Esse maluco aí... Mas o problema é que ele fica tão preso numa teia de ameaças e de manipulação, e até algum tipo, eu diria, de ligação que surge entre esses dois homens, né? Porque tem um pouco aí uma coisa do duplo, do espelho. Ou até também de um desejo interno dele, né? Tem uma relação. Mas tem uma relação até. Homoerótica em algum momento. Homoerótica, sim. Eu estava procurando isso. a palavra. Assim, eu acho que a relação dos dois, ela se dá. Fica íntima muito rapidamente, né? De repente o cara vira um amigo dele, assim, muito rapidamente, né? Sim. E eles se encontram porque se encontraram 2 ou 3 vezes, né? Sim. Na rua. Ele estava comprando alguma coisa para a mulher dele, para a amante dele, né? O personagem do Thomas Milian. Reforçando o negócio do homoerotismo, não esquecer que o Conde fala, né, expressamente que aquela mulher que acompanha ele, que não tem uma fala no filme, né? Ela é uma mera escrava. Né, que na verdade ele tem confiança na amizade com homens, né, que entre homens sim que se estabelece uma verdadeira relação. Acho que tem essa camada aí também interessante no filme, entendeu? Io credo nell'amicizia, è un sentimento virile. L'amore invece è sempre una depravazione. E lei? Lei è soltanto una schiava, se vuoi te la posso prestare, mi obbedisce in tutto, farà quello che dico io, è una schiava. Non ci sono problemi con lei. Parece que ela vai ter um destaque maior no começo do filme, Exato. assim, deixa e depois se perde, né? E mas não só isso que você comentou, mas também eu acho que tem uma certa dose de um desejo do personagem do Stefano de fato se livrar da mulher, né? Então, ao mesmo tempo que ele não quer aceitar o acordo, mas ao mesmo tempo também ele, no fundo, ele quer. Porque ele quer se tão livrar, beneficiado quando acontece o assassinato, ainda que ele não tivesse ordenado isso, ele é tão beneficiado por aquilo que naturalmente surge uma culpa, né? Surge um compromisso dele com outro cara, né? Bom, a fotografia, principalmente nas cenas, né, em Veneza, não tem como não ser magnífica. Temos aí Aldo Tonti, né, um diretor de fotografia de peso, veterano, um cara fotografou vários filmes em preto e branco aí também da Itália, o Sessione, Noites de Cabiria. E tem algo que pra mim é um dos pontos fortes desse filme, não nego, que é talvez o que me fez gamar nesse filme quando eu vi a primeira vez. Eu acho que agora eu já vi umas 3 ou 4, não sei, que é a trilha sonora, né? Uma época do rock progressivo, né?
a Itália não estava fora dessa tendência, tinha banda de rock progressivo, e o Luiz Henriques Bacalov, compositor argentino, radicado na Itália e fez muita trilha, inclusive de Faroeste Spaghetti também. O Bacalov, ele resolveu fazer parcerias aí com bandas de prog. A gente já falou, inclusive, de uma outra experiência dele, que foi no Milão Calibre 9. Eu trouxe no Dicas Triplas também o Milão Calibre 9, do Fernando de Léo, que era também trilha composta pelo Bacalov, executada por uma outra banda prog, a Osana. E antes disso, em 71, o Milano no Calibre 9 é de 72, antes, ele já tinha feito isso com a banda New Trolls, os New Trolls, né? É uma banda de prog, inclusive é bastante insensada até hoje na Itália. Não é mais a mesma formação original, alguns já faleceram, mas e eles compuseram a trilha para esse filme, né, que depois viria a arredondar num disco deles, um disco clássico deles, que é o Concerto Grosso per i New Trolls. Não tinha esse nome na época do filme, não era isso, mas os temas já estão ali, né, os temas musicais, tem 3 ou 4 temas aí, e eu acho sensacional. Ainda que você possa pensar se combina bem com aquele tipo de filme em alguns momentos, mas enfim, depois que está ali, fica associado ao filme e não dá mais para apagar. E gosto muito da sequência que nós vamos falar aí mais pro final, da sequência final, os últimos 6 minutos de filme. O desfecho mesmo, com o terceiro movimento ali do concerto que finaliza o filme. Eu fiquei impressionado assim com a locação do filme, né? Eu acho que as locações, os lugares, a forma como é filmado é muito bonito, fica na cabeça as imagens assim. Você poderia moldurar quadros assim com as cenas uma sequência de cenas. Eu acho muito bonita a sequência logo quando eles se conhecem, no segundo encontro, na verdade, né? Quando eles lá no cassino, aí depois eles pegam o barco. O barco, Nossa, eu acho muito bonita aquela sequência. E Veneza, né? Veneza tem sempre um charme, né, cara? E os filmes que se passa ali. Esse charme é muito pelo fato de você praticamente você faz uma viagem ao tempo quando você está lá, né? Porque é uma cidade que, claro que tem modernismos, tem modernidades, principalmente se você entrar, né, nos ambientes, nas casas por dentro é tudo reformado, mas a cara das fachadas e tudo é de séculos atrás, né? De cara eu lembrei aquele outro filme que eu já trouxe aqui também, do Nicholas Roeg, né? O Inverno de Sangue em Veneza. Sim, lembra muito, em muitos momentos lembra. Tem muitas cenas de exteriores, sim, e tem muitas cenas de exteriores, né? Porque eles exploram bem ali alguns pedaços da cidade, né? Aqueles aquadutos. Sim, a própria sequência final que a gente vai falar, né? Que é centrada ali na Basílica della Salute, né? Nossa Senhora della Salute, que é talvez um dos grandes marcos aí de Veneza. E outra coisa, esse filme tem um simbolismo visual, principalmente a questão dos motivos circulares, né, em vários momentos, desde a roleta da câmera fotográfica, daquelas múltiplas tomadas em que alguém está atrás do olho mágico, né, como o Conde Tiepolo quando está chegando, depois a Fabienne também, ou então quando o Stefano está mirando no seu rifle, enfim. Agora, para mim, destaques desse filme, pontos fortes, além da trilha sonora, a história, é uma história que eu acho que prende ali tudo, e a relação desses dois homens, né, que é uma relação enigmática, né, vamos dizer assim, e isso fica muito claro também naquela cena em que o Conde Tiepolo se aborrece, pega o Stefano e põe assim na frente do espelho, né, olha lá, nós somos, né,
Olha quem é você, né? É meio que querendo dizer assim, olha, nós somos duas faces da mesma pessoa, né? Nós estamos unidos nisso. Sim. Tem sempre uma referência ao duplo, né, no filme, a duplicidade, a questão do irmão dele que ele sempre comenta. Exato. Essa questão da relação homoerótica dele com o personagem do Stefano. A questão dele ter duas mulheres, né, uma esposa e uma amante, enfim, sempre tem essa questão. E uma coisa também que eu acho interessante ressaltar, logo no início, na abertura do filme também, que lembra um pouco o Blow Up, né, do Antonioni. Ah, sim. Uhum. Sim. São filmes, dá pra dizer, quase de uma mesma época, Isso. Né, que trazem muito dessa coisa dos anos 60 ainda, né? Dessa. Sim. Ali não é mais a swing em London, seria a swing em Milano e Venezia. E só para citar, o Maurizio Lucidi, na sua carreira de montador de filmes, ele montou alguns filmes importantes aí do Dino Risi, como por exemplo Aquele que Sabe Viver, né? Il Sorpasso, filme lá com Vittorio Gassman e o Trintignant. Os Monstros, o Sucesso, são 3 filmes importantes do início dos anos 60, né? Então eles tinham essa tradição. Agora, o filme, talvez o grande tema é o livre-arbítrio, né? A escolha, e o Stefano vai tomar uma atitude pensando conseguir se livrar dessa culpa, e na verdade ele acaba se tomando uma decisão errada, que a gente vai falar depois, né? Nos spoilers. Então vamos lá, Guilherme Ferro, com você, o que você tem para nós e para os ouvintes? Eu já falei que a década de 60 é a minha predileta, mas agora eu vou falar da minha segunda década predileta do cinema, que é a de 90. Trazer um filme que está completando 30 anos esse ano do lançamento, e de um diretor que é pouco falado até aqui no podcast, né? Eu acho que não foi falado ainda, né? O Wong Kar-wai. Não foi. Você vai trazê-lo pela primeira vez. Isso. Um filme de Hong Kong, né? É um diretor que eu acho fantástico. Tem uma filmografia muito curta, enxuta. São só 10 filmes, se eu não me engano, que ele fez até agora. Mas é muito linear, é muito boa a filmografia dele, padrão alto. Eu acho que ele não errou ainda em nenhum filme, sinceramente. Esse filme talvez seja o menos badalado, um dos menos conhecidos dele. Eu acho que é o mais difícil de assistir, que é o Anjos Caídos, de 95. Eu acho interessante trazer esse filme, além de ser um país que não é muito falado. Eu entendo que esses filmes da Ásia, do final do século XX, ali da década de 80, 90, que teve essa nova onda de filmes ali da China, Taiwan, Hong Kong, são filmes que eles meio que serviram como um espírito do tempo, né? Um zeitgeist ali da época. É meio que... Eu entendo que o século XIX foi muito calcado na cultura britânica e o século XX na cultura americana. Em todos os aspectos, e no cinema também, no século XX. E o século XXI é Ásia, para mim. Eu acho que o século XXI é Japão, China, Coreia do Sul. A gente vê isso em vários aspectos, né? Da música, do cinema, os doramas, o K-pop, os animes. O século XXI a tendência é ficar mais muito forte, né? Sim, muito Ásia, né? Você vê no futebol, a Copa de 2002, que foi a primeira Copa do século, já dizia isso, né? E esses filmes eu acho que meio que eles vão ali dando o tom do que seria o século XXI. Eles vieram meio que como um prenúncio disso, né? Então eu também achei interessante trazer por conta disso a estética que influencia muito o cinema que a gente vê hoje em dia, né? Muitos diretores tentam imitá-lo. Esse filme aqui fala basicamente de 2 personagens masculinos, né?
Eu acho que aqui esse filme ele é um encontro do Antonioni com o Godard e o Tarantino, um pouco assim, não sei se vocês tiveram essa sensação assim. Eu acrescentaria mais a personagem da Michelle Reis, né? Michelle Reis, sei lá como é que chama, ela tem até um nome diferente, né, para uma atriz, acho que ela é de Macau, tava pesquisando aqui, ela é chinesa. Mas esse aspecto da estilização é que mais me chamou a atenção no filme, né? E como você falou, talvez seja filme de estética, né? Não um filme de história em si. Não é um filme de história, isso pode incomodar muita gente. Sim, não é um filme que... você vai acompanhar personagens e suas relações, e muitas vezes essas relações elas estão desconectadas assim dentro da história, né? Então você não entende qual é a relação do cara que é um assassino de aluguel, né? Sim. Com aquela questão daquele personagem mudo, né? Até de um ator aqui, Takeshi Kaneshiro, né? Que é um cara que fez o Clã das Adagas Voadoras e tal. Mas é isso, né? Ele está fazendo essas relações. E agora, essa questão do altamente estilizado é bem característico se você já viu outros filmes, né? Eu não vi muita coisa do Wong Kar-wai, mas eu vi os principais, né? Eu vi o Amor à Flor da Pele, eu vi o Amores Expressos. O 2046 eu não sei agora, não tenho certeza se eu vi, eu acho que sim, tá? Mas se vi faz muito tempo. Mas você vê que a estética tá ali, né? Conversa com os filmes dele. Deixa eu dar a minha impressão, o Guilherme, sobre o seu filme. Eu reconheço que eu não fui ainda... não mergulhei ainda nessa onda asiática. Eu sou um cara que adoro o cinema da Era de Ouro do Japão, por exemplo, né? Tanto é que já tivemos muitos episódios aqui sobre o cinema japonês, do Kurosawa, de Mizoguchi, de Kobayashi e por aí vai, de Naruse. Mas fora isso eu vi muito pouca coisa, esporadicamente. O cinema coreano, por exemplo, que é tão... Inclusive... Não muito tempo atrás eu trouxe um filme coreano para Dicas Triplas, né, o Hanyo. Mas muito são bom. Filmes que esporadicamente eu vejo, eu não mergulhei ainda. E Hong Kong, então, nem se fala, conheço muito pouco desse diretor, apesar de conhecê-lo de nome há trocentos anos, né, desde lá do Amor à Flor da Pele, e o 2046 foi tudo o que eu vi dele. É um filme difícil, concordo com você, justamente por isso que vocês já explicaram muito bem. Um filme de estética, você não pode entrar nesse filme esperando uma história com lógica, com narrativa tradicional, senão você vai se frustrar. E se você baixa essa guarda, você consegue até curtir ali o que está acontecendo, e enfim. Mas é sempre uma boa experiência. Eu acho que essa é a grandeza do cinema, né? É permitir a existência de tipos diferentes de histórias, de cinemas, de narrativas, né? Você não tem que se bitolar que só um tipo de história que vai te agradar. E é o caso. Gerou em mim, na verdade, esse filme a curiosidade de ver mais coisa do Kar-wai. Sim, beiro a ignorância em relação ao cinema de Hong Kong. Assim como o cinema de Taiwan, assim como o cinema chinês, enfim, tenho muitas dívidas. Alguma hora eu tenho que deixar um pouquinho de lado o cinema brasileiro, o cinema italiano, o cinema europeu e americano para me dedicar um pouquinho mais ao cinema oriental moderno, né? Sim. Não, é um diretor que tem um estilo muito próprio, né? Muito bem definido, assim. Inclusive eu acho que muito do cinema brasileiro de hoje em dia, dos últimos 20, 25 anos, tem muito a ver com esse cinema dessa época, dessa região, do Wong Kar-wai. Eu vejo alguns diretores, tipo Karim Ainuz, tendo beber muito nessa fonte assim, da estética, de falar muito do amor, né, da relação dos personagens. É interessante também como ele traz um pouco do Antonioni na questão da incomunicabilidade aqui nesse filme, né?
os personagens masculinos, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem se... Inclusive um deles é mudo, né? Exato, um tem uma profissão que não deixa ele se abrir, ele ter relações, né? Fica muito claro quando ele rejeita o contato com um amigo dele da época da escola, e aí ele finge que tem uma esposa e tal, finge que tem um tudo fachada, diferente, né? Até o contato dele com a personagem da Michelle Reis, que eu não entendi, na verdade, direito qual é aquela relação de negócio que eles têm ali, né? Porque ela é uma prostituta, não é isso? Sim, Ela sim. Mas fala, eles moram no mesmo espaço, né? Assim, fica mas meio em tempos diferentes. Me lembrou até aquela história que tá dentro do Crepúsculo dos Deuses. Lembra? Que eles têm uma ideia para um roteiro em que o fulano trabalha de manhã e a fulana trabalha à tarde, sei lá, e eles se apaixonam, mas eles vivem no mesmo espaço, mas não ao mesmo tempo, entendeu? Ah, sim. O que eu vejo é que assim, ela fica encarregada de dar os serviços, né? Ele meio que pega os serviços através dela. Ela é uma intermediária, né? E ela tem uma obsessão por ele, coletar o lixo. Sim. Gosta de pegar o lixo dele, isso, tal. E eu acho que um contraponto interessante é que ao passo que os personagens masculinos não conseguem se comunicar, não conseguem verbalizar, né, as emoções, as personagens femininas são o contrário, elas são muito a emoção muito à flor da pele, né, elas muito expansivas, né? Isso, exato, né, elas transmitem muita emoção do que elas estão sentindo, com exagero, com, né, esse contraponto eu acho interessante também no filme. Agora, talvez até por isso, por essa coisa lacônica dos personagens masculinos, é que teve a necessidade de ter um narrador, né? Tem vários momentos em que entra uma narração ali, que eu achei necessária em alguns momentos ali, né? Para dar uma ajuda. E tem uma escolha interessante, é que todas as cenas do filme são noturnas, né? Sim. Não tem nenhuma cena que se passa de dia, né? Então ele explora também muito esses ambientes claustrofóbicos, né? Muito uso de neon, né? Que dá aquele aspecto de uma cidade futurística, né? Futurística, progressista, né? É interessante isso. Sem contar que você tem todas essas influências históricas e culturais de Hong Kong, né? A questão britânica, né? O McDonald's ali, né? McDonald's estabelece muito ali uma influência ocidental ali, né? Naquela cultura, numa cena do filme. Sim. E tem essa coisa da estilização aí que eu falei, você falou também, né? Que até na filmografia do Kar-wai, como ele faz escolhas diferentes. Aqui, até questão técnica, acho que ele faz uma escolha que mais diferente ainda em relação aos filmes que eu vi da obra dele, assim. Porque aqui ele vai num extremo de utilizar uma lente diferente para a câmera que ele desenvolveu. Ele pegou uma lente... Não sei se vocês perceberam, causa uma certa estranheza, né? Parece que a gente está vendo o filme que é filmado por uma câmera de segurança dessas, né? Você olhar... A última cena do filme específica, né? Porque mas são todos, né? Mas é muito, muito característica assim, da última cena, ficou muito comigo assim, na imagem. Eu lembro que eu vi uma foto dessa última cena, da sequência final, a cena final ali, e eu fiquei obcecado por aquela foto, tentando achar o filme. Eu confesso que eu demorei anos para conseguir achar o filme, assistir, enfim. Mas eu lembro que essa foto me despertou um interesse muito grande de ver o filme. Eu já tinha visto alguns filmes dele, mas esse era um filme assim que me chamava a atenção por conta dessa foto, dessa estética. Não sei dizer exatamente assim, descrever, mas eu acho muito bonito o filme, assim, visualmente, muito bonito. É que ele filma tudo com uma lente super, que eles chamam de super grande angular. Ele pega uma lente que o nosso campo de visão é equivalente a uma lente de 50mm. Eu li que ele usou... ele fez uma adaptação em cima de uma lente que aí transformou a lente em 6.8mm. Quer dizer, o campo de visão é enorme, assim. Então, quando ele filma, às vezes, os personagens de perto, você vê como
no fundo as coisas ficam distorcidas, até o rosto da pessoa fica... Então dá sempre uma sensação assim de que você tá... Que você tá sufocado, né? Ele tá quer te deixar sufocado. Você vê o espaço todo, entendeu? Mas você sente meio preso no negócio. Aí você fica com essa emoção assim, semelhante ao dos personagens, essa sensação de estar sufocado, de estar com a emoção assim, a flor da pele mesmo. E olha que legal, os filmes de vocês dois tem no Brasil em DVD. Eu tinha falado já do Harry Palmer, né, o Ipcress File, e teu filme tá na caixa do cinema de Wong Kar-wai, né? Mas é recente, viu, esse lançamento, porque durante anos eu procurei esse filme. Sim, é bem recente. É uma caixa que tem 5 filmes, tem Dias Selvagens, Conflito Mortal, Amores Expressos, né? Só falta o La Vítima Designada. Os melhores filmes. Vai sair. A arte de Thomas Milian. Será? Quem é que sai antes? Só uma trivia também que vocês comentaram do Amor à Flor da Pele 2046, e eles fazem parte de uma trilogia do Wong Kar-wai, não sei se vocês sabem. Esses 2 filmes junto com Dias Selvagens de 90. O Wong Kar-wai dizia que esse filme Anjo Caído seria uma continuação do Amores Expressos, né? É muito semelhante, né? Ele falava isso. Ele via como uma continuação, né? Aquele que o Amores Expressos ele lançou um ano antes, né? Isso, 94. Agora, o que marca bastante nesse filme é o toque de Tarantino, que você já citou, que é uma mistura, né? Na hora da ação. E tem umas 2, 3 cenas de bang bang ali, que eu acho que dão um tom interessante pro filme também, né? Você não espera muito isso e de repente você tem uma cena de ação ali, né? Até porque aquilo é quase normalizado, né? Ele é um rapaz normal, você tá ali na rua e daí a pouco ele pega um ônibus, vai lá, faz o banho de sangue, depois pega outro ônibus e vai embora pra casa. Encontra um amigo da escola e vai embora pra casa. Podemos ir para os spoilers? Vamos lá, spoilers. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Bom, vamos lá então, spoilers do The Ipcress File, né? Ipcress, Arquivo Confidencial. O filme, segundo consta, tá? Eu não sei como é que é exatamente no livro, mas segundo consta, eles desviam um pouco do que é o final do filme, né? Que aí você pode até dar continuidade aí, Alexandre, com o que você estava falando, né? Que ele tem lá a ideia... Primeiro ele tem toda aquela questão no final dele passar por aquela... que eles chamam de caixa de programação, né? Uma coisa assim. Onde o personagem do Harry Palmer tenta fazer uma lavagem cerebral nele ali, né? E que ele recebe ali uma espécie de gatilho em forma de frase que quando... esse gatilho é acionado, ele vai estar sob o comando da pessoa que vai estar passando instruções para ele, né? Nesse momento que eu digo que me lembra assim um filme político, né? Eu não sei se vocês já viram aquele filme Hunger de 2008. Não. Vi. É um filme, acho que é do Steve McQueen, é esse diretor famoso nos últimos anos. Acho que é o filme de estreia dele com o Michael Fassbender, que faz uma pessoa que faz parte daquele grupo político IRA, se eu não me engano. E ele passa por um período preso e ele faz uma greve de fome e tal. Me lembrou um pouco assim, esse período que ele fica preso ali. Eu achei muito interessante, não estava esperando muito essa abordagem assim no filme. Então, de novo, tem um pouco do Lavaux, né? Da confissão também.
Mas o personagem Michael Caine, ele usa de um artifício para meio que bloquear essa tentativa de lavagem cerebral nele, que é, ele pega um ferro lá que ele consegue não sei aonde lá, e ele começa a furar a mão dele, né? Ele começa a colocar o corpo dele para sofrer de alguma forma, para tirar a concentração dele daquele bombardeio de imagens e sons que ele sofre lá naquela programming box, que eles chamam, né? Caixa de programação. E aí ele tem aí é o ponto onde você parou lá, Alexandre, que não sei o que você ia dizer, mas que ele fica nessa, ele descobre que um dos chefes dele, né, um é um chefe temporário, o outro transferiu ele, um dos chefes, o Dalby, ou o personagem lá do Ross, isso, do Guy Doleman, é um traidor, né, um cara que está ali por trás dessa questão, porque o filme começa com eles descobrindo que um cientista havia, na verdade vários cientistas estavam sofrendo algum tipo de ataque, que eles já não eram mais os mesmos, né? Eles não conseguiam desempenhar lá a profissão deles para o governo, porque eles estavam sendo sabotados de alguma forma. Mas diga aí. Não, eu acho que é construído ao longo do filme, e é interessante que assim, eu vi esse filme já tinha alguns anos, mas eu não lembrava muito bem do desfecho. Então, para mim, acabou sendo de novo ser surpreendido. Mas é construído ao longo do filme entre esses dois personagens de chefes, né? O primeiro o Ross, depois o Dalby, em que a gente vai fixando o conceito de que o Ross, ele tá do lado do mal, né? Ele tem uma culpa ali, né? Aquela abordagem no supermercado, ele quer receber uma informação por baixo dos panos. Sim. E ao passo do que o Dalby é aquele cara que a gente já conhece até de outros filmes britânicos, filmes de guerra, aquele sujeito certinho, né? By the book, pelas regras, o tempo todo. O cara é perfeccionista, exigente. Então você não vai, se você tiver que achar que um deles é um espião, né? Você vai achar que é o Ross. Um bigode que impõe respeito. É o bigode que impõe respeito, né? Enquanto o outro tem sempre um sorriso irônico no canto da boca, aquela coisa toda. Então, ele causa essa surpresa, né? Sim. E ele não pode errar, né? Os dois estão ali, mas pela própria tentativa de manipulação que o Dalby continua fazendo em relação a ele, né? Deixa muito na cara. Isso. Que a gente já sabe, né? Isso, assim, antes de deixar na cara, a gente já teve ali uma cena onde é revelado que o Dalby que está lá por trás desse esquema, né? E só para a gente concluir, uma coisa que não pode deixar de falar é o que quer dizer o Ipcress, né? Uma coisa que eu não falei, porque isso também é descoberto ao longo do filme, não é nenhum spoiler, mas é bom a gente concluir registrando isso aqui, que ele descobre lá, um colega dele, né, no escritório lá, descobre um livro que primeiro eles descobrem uma fita, né, o Harry Palmer descobre um trecho de fita lá, de filme, sei lá o que está escrito Ipcress, e eles não sabem o que é esse Ipcress, e depois esse colega, lendo um livro lá, descobre pelas iniciais de várias palavras o que pode ser o Ipcress, que é Induction of Psychoneurosis by Conditioned Reflex Under Stress, né? Seria tipo induzir a psiconeurose através de reflexos condicionados sob estresse, que é justamente essa questão da caixa de programação, né? Que é uma lavagem cerebral, no final das contas ali. Então, traduzindo em miúdos. Mas é isso, podemos seguir aí, já temos 1h30, vamos concluir. Vamos aí pros spoilers de La Vítima Designata, título proposto por mim, A Vítima Escolhida, se for lançado em português, atenção aí, distribuidora. E a grande surpresa do final é que, na verdade, não existia irmão algum, e aí vai divergir lá do Pacto Sinistro e da novela Strangers on a Train da Patricia Highsmith, porque aí a gente não queria exatamente assassinatos trocados, você queria trocar um assassinato por um suicídio, de certa forma, né?
É um suicídio induzido. Um suicídio por procuração também. Né? O personagem do Matteo Tiepolo fornece o rifle, né? Deixando lá depositado num depósito, ele entrega o ticket para ele retirar o rifle, dá as instruções. Você vai lá naquela cúpula da Nossa Senhora della Salute, aqui nessa janelinha, nesse círculo, meu irmão vai estar sentado nessa poltrona ao meio-dia, assim que acabarem as 12 badaladas do sino da Basílica, mete bala ali. E o desfecho, aquele final magnífico, assim, em termos de uso da trilha sonora e visual, aquela coisa, a revoada dos pombos. Enquanto isso, a personagem da Katia Christine, né, a Fabienne, correndo para tentar acionar a polícia de alguma maneira. A gente até fica sem saber, quando vê a primeira vez, o que ela está pretendendo, se ela quer correr para subir lá atrás do namorado, porque ela sabe já que aquilo ali vai ser a derrocada final dele, né? Ele achando que ao cometer o assassinato do suposto irmão, ele vai se livrar desse pacto e aí vai receber lá os elementos para comprovar que não tinha sido ele. Na verdade é o contrário. Aí sim ele vai se tornar um assassino, né? Não, e ele vai encaixar, né? Imagina, na cabeça da polícia, ele contratou alguém para matar a esposa e ele foi lá e matou o cara quando o cara estava querendo, né, denunciar tudo, a queima de arquivo. Né? Aí a gente sai do Pacto Sinistro e vai pro Gosto de Cereja, né? Que não é o Gosto de Cereja, o filme do Kiarostami, que tem o personagem que sai atrás de alguém para matar ele próprio, né? Então, claro, antes do filme do Kiarostami, evidentemente. Então é um final surpreendente, apesar de que olhares mais atentos já poderiam supor isso no final, né? Do tal irmão que é falado, nunca visto. E você vai garantir que o teu irmão vai estar sentado em determinada poltrona naquele horário. É um negócio. Como é que sabia, né? Um negócio meio estranho, né? Mas o que fica vejam o filme, escutem Concerto Grosso per i New Trolls, tem o álbum completo no Spotify. Para mim é um dos álbuns de cabeceira aí nos últimos tempos, desde que eu conheci esse filme. Beleza. Guilherme Ferro, temos spoilers? Pois é, né? O filme não tem muito spoiler, assim, né? A grande questão do final é que os dois personagens, o personagem do Takeshi Kaneshiro finalmente, ao que tudo indica, encontra alguém. Finalmente, eles... Daí vem, né, Anjos Caídos, que são dois personagens perdidos que se encontram e resolvem, ao que tudo indica, ficar juntos pelo resto da história ali que se seguiria. Mas é aquilo que a gente disse, né? O filme não tem muito roteiro, história em si. É mais um filme de estética, né? De exercício, de filmagem, de movimento de câmera. E não tem muitos spoilers assim que a gente possa revelar. Também não saberia o que trazer, não, assim, não é aquele filme que você está indo ver para, né, esperando uma conclusão. Talvez a conclusão uma essa aí, de chave, uma virada no roteiro. Não vai ter um ponto de virada, né? Mas de repente é a conclusão que você relatou, né? Você quer saber o que vai acontecer com aqueles personagens. Agora, cabe dizer que, falando em trilha sonora, não é só o Vítima Designata. Os filmes de vocês têm ótimas trilhas também. Gostei bastante. Você gostou? Gostei bastante. Do John Barry. Excelente. E da sua também, apesar de ser uma trilha de uma outra época, né? Já é uma música mais moderna. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Sim, né? Tem muita música estrangeira, né? Pra Hong Kong, né? Dizendo assim. Não é... Isso é uma marca dele, né? No Amores Expressos ele usa muita música ocidental, né? Música do Mamas and the Papas, né? Ele é muito americanizado nesse aspecto, né? O Wong Kar-wai.
Várias trilhas em inglês, né? O filme, na verdade, poderia ser considerado um grande videoclipe, né? É o maior videoclipe já feito, né? Porque tem toda a estética de videoclipe, né? É verdade. E eu vejo ele também citado como um exemplo de neo-noir. Não sei se dá pra considerar dessa forma. Pode ser, tem um pouquinho ali, né? O pessoal mistura tanta coisa, né? Que basta o filme ter alto contraste, ter arma e coisa que vira. Ele lembra em alguns momentos, algumas cenas assim, ele me traz a lembrança de Blade Runner. Também. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar então. Vamos encerrar. Grande abraço. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. Eu que agradeço o convite de novo, é muito bom participar. Eu que ouço lá desde o começo, né? Isso, é sempre bom ressaltar, né? Pra quem não te conhece. Cara, eu tô sempre à disposição quando vocês quiserem, quando vocês precisarem. Eu gostaria muito de participar, gosto sempre de participar. Já vou vender meu peixe aqui se um dia vocês forem falar de Edward Young, que eu sou perito em Edward Young. Aquele filme, um dos filmes da minha vida é Um Dia Quente de Verão. Se um dia vocês forem falar dele, isso aí. Pode me chamar, Beleza. Valeu, Fred. Valeu, Alexandre. Abraço!